Salve, salve, nação rubro-negra! Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Diretoria fecha salários com atacante e parte para a sua contratação. Flamengo sonda zagueiro da Europa e quer avançar nas negociações. Confirmado agora pelo staff, quentinha, o Wendel pode ser emprestado de graça agora com uma condição ao Flamengo. Contratação para parar o Brasil. Vazou agora, a parça de Casimiro ganha força para assinar com o Flamengo e chegar à Gávea como popstar. Flamengo pega todos de surpresa e toma decisão sobre Alan. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O IBGE divulgou nesta quarta-feira uma estimativa renovada do tamanho da população brasileira, que é de cerca de 10 milhões menor do que era o esperado. Com base no censo de 2010, a expectativa era que houvesse 213 milhões de habitantes no país. Mas essa cifra foi revista e hoje somos 203 milhões de brasileiros. Isso porque o crescimento da população na última década aconteceu de maneira menos acelerada do que previa o IBGE. Mas o fenômeno, porém, não se repetiu com a torcida do Flamengo. A pesquisa do Ibope, realizada no primeiro trimestre de 2010, mostrava que o Flamengo era a maior torcida do Brasil, com 17,2% da população, ou seja, cerca de 33 milhões de torcedores. Baseado em pesquisas mais recentes, que colocavam a pesquisa na casa dos 20%, o próprio Flamengo costumava dizer ter 42 milhões de torcedores, como na nota de 2019, em que citou o tamanho de sua torcida para alegar não tomar posição política. Entretanto, as três grandes pesquisas mais recentes comprovam que a torcida do Flamengo está crescendo, já que a proporção do domínio rubro-negro entre os mais jovens é maior do que entre os mais velhos. A IPEC, que é a sucessora do Ibope, a Atlas e a Quest publicaram pesquisas no último ano com a torcida do Mengão reunindo 22% a 24% dos brasileiros. No número mais alto, isso significa 48,7 milhões de torcedores nos 203 milhões de brasileiros. Porém, as expectativas mais recentes são de que existem ainda mais 4,2 milhões de brasileiros flamenguistas vivendo no exterior. E mantida essa proporção, o Flamengo teria mais 1 milhão de torcedores, se aproximando dos 50 milhões de torcedores que compõem hoje a nação rubro-negra. Maravilha! O Flamengo informou que o Rodrigo Caio ficou fora do jogo contra o Alcas porque está lesionado novamente e vem tratando de uma inflamação no tendão do bíceps femoral direito. O contrato que o Cruzeiro ofereceu para ele recentemente foi de um valor fixo mais produtividade. E isso não agradou o zagueiro, que com esses moldes prefere cumprir aí o seu contrato com o Flamengo até dezembro, e depois sim definir o seu futuro para 2024. Lembrando que o Rodrigo Caio tem 29 anos e ganha R$650 mil de salários no Flamengo. Enquanto isso, sem atuar como titular há um mês, o lateral Varela conversou com o Sampaoli logo após o treinamento dessa quinta-feira e entendeu que pode ouvir propostas para sair do Flamengo. O treinador revelou ao jogador que não iria impedir a sua saída caso ele quisesse aceitar alguma proposta que julgasse vantajosa para sua carreira. Essa informação foi inicialmente divulgada pelo jornal El País do Uruguai e confirmada pela reportagem do GE.com. O Varela tem 30 anos, contrato até dezembro de 2025 e o seu passe está avaliado em 2 milhões de euros pelo Transfer Market e ele ganha R$700 mil por mês no Flamengo. Aí eu te pergunto, você acha uma boa saída do Varela? Coloca aí. Apesar do clima de comemoração depois do resultado e da classificação na Libertadores, durante a coletiva de imprensa, o nosso querido Bruno Henrique adotou um tom mais sério ao tratar de um assunto que incomodou demais o elenco do Flamengo nos últimos dias. O atacante rebateu veementemente as declarações do jornalista Mauro César, onde ele declarou que o elenco não queria treinar e que escolhia jogos para correr.
Aspas, acho que esse episódio é lamentável. O Mauro César tem que tomar cuidado com o que ele fala. Somos funcionários do clube, fazemos o que nos determinam. Uma fala dele pode botar o negócio aí em perigo. Somos trabalhadores, estamos no melhor clube do país. É um privilégio vestir essa camisa. Uma fala dessa pode incitar a violência. Tivemos episódios recentes no Santos, no Corinthians, no Vasco, tendo situações de violência, e ele insinuar uma coisa dessas é muito grave. Ficamos tristes, os torcedores acham que isso aí é verdade, mas a gente não está para brincadeira, estamos para fazer o que o clube e o treinador determinarem. A gente só pede o cuidado para poder falar tais coisas. A gente não fez nada disso, destacou lá o Bruno Henrique. Aí eu te pergunto, de que lado você está nessa polêmica aí? Do lado do Bruno Henrique ou do Mauro César? Coloca aí. Com a classificação para as oitavas de final da Libertadores, o Flamengo ficou em segundo lugar no Grupo A e, consequentemente, no pote 2 do sorteio que vai acontecer na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, no dia 5 de julho, a partir das 13 horas, horário de Brasília. Os times do pote 2 vão enfrentar o do pote 1 e, por isso, o Flamengo pode ter como possíveis adversários o Racing da Argentina, o Internacional, o Fluminense, o Independente Del Valle do Equador, o Atlético Paranaense, o Olímpia do Paraguai, o Palmeiras e o Boca Juniors. Os 2 jogos das oitavas estão previstos para acontecer nos dias 2 e 9 de agosto, sendo que o primeiro vai ser aqui no Maracanã e o da volta fora de casa. O Flamengo vai em busca do tetracampeonato da competição. Aí eu te pergunto, quem você gostaria que o Flamengo enfrentasse nessas oitavas de final? Coloca aí que eu quero saber. Ciente da necessidade da chegada de um zagueiro, a diretoria do Flamengo já tinha interesse na contratação do Lucas Veríssimo, mas nos últimos dias sondou o Benfica de Portugal de maneira oficial. O portal Lance apurou que o Flamengo ele já está ciente dos valores que vai ter que pagar pelo zagueiro e quer avançar aí nas negociações ao longo dessa próxima semana. O Flamengo indicou que precisa contratar mais um zagueiro para suprir a saída do Rodrigo Caio e o Sampaoli indicou o nome do Lucas Veríssimo. A preferência do Mengão é trazer um zagueiro destro com velocidade e bom no jogo aéreo, que são as mesmas características do camisa 3, cujo contrato com o Benfica termina no final da temporada e não vai ser renovado. O departamento de futebol até sondou outras opções, como Samir do Tigres, o Sebastião Bocelli do Defensor e teve também o Davidson Sanches, que foi oferecido. Mas o Mengão quer mesmo é o Lucas Veríssimo, que emergiu como a principal opção. Durante a primeira sondagem junto ao Benfica, o Flamengo ouviu que não vai pagar menos de 10 milhões de euros, 53 milhões de reais na cotação atual, para ter o jogador em seu elenco. Os portugueses pagaram por ele ao Santos em 2021 6,5 milhões de euros. O Lucas Veríssimo completa no dia 2 de julho 28 anos, tem 1,88 m de altura, é um zagueiro que atua pela direita, tem contrato com o Benfica até 30 de junho de 2026 e o seu passe está avaliado em 6 milhões de euros pelo site Transfer Market. O Flamengo ofereceu para ele um salário de R$700 mil por mês e pretende alinhar o empréstimo com opção de compra junto ao Benfica. Em um ano, o Flamengo pagaria para ele só de salários 8,4 milhões de reais. E você aprova a vinda do Lucas Veríssimo para o Flamengo? Coloca aí. E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse nosso programa, acha que eu mereço o seu reconhecimento, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, valeu, muito obrigado. O Flamengo pega todos de surpresa e toma decisão sobre o Alan. O Galo finalmente tomou uma decisão no imbróglio acerca do pagamento do mecanismo de solidariedade da FIFA na venda do Alan. As partes chegaram a um denominador comum e vai custar mais dinheiro ao Flamengo. Deixou de ser 42,2 milhões de reais e aumentou para 42,7 milhões de reais. O Liverpool da Inglaterra foi procurado pelo Atlético Mineiro durante as negociações
Isso porque, enquanto o Galo concordava com o jeito que a tarifa seria paga, foi sugerido à equipe britânica que abrisse mão de uma taxa aí garantida pela FIFA, mas o Liverpool, que não é bobo nem nada, logo descartou a possibilidade. Com o caminho livre, Alan está prestes a realizar o sonho de defender o Flamengo e voltar a morar aqui no Rio de Janeiro após 4 anos de ausência. Ele foi emprestado ao Fluminense em 2019 pelo Liverpool, que naquela época era o dono do seu passe. O Flamengo vai pagar por ele 8,1 milhões de euros em 4 parcelas. A primeira à vista de 3,343.750 mil euros, a segunda em 7 de janeiro de 2024, de 2.521.250 euros, a terceira em 7 de julho de 2024, de 1.316.000 euros, e a quarta em 7 de dezembro, de 708.750 euros. Aí eu te pergunto, você acha que o Alan chega para ser titular no Flamengo? Aí, no lugar de quem? Coloca aí. O Flamengo está próximo de fechar a contratação de mais um jogador na janela de transferências no meio desse ano. Trata-se de Claudinho do Zenit. A diretoria do Mengão acertou a base salarial com o brasileiro e agora busca iniciar as negociações com o time russo para liberar o meio-campista o mais rápido possível. Segundo a informação do jornal O Dia, o Flamengo e Claudinho entraram em um acordo para o meio-campista retornar ao futebol brasileiro. O Zenit aceita vender o Claudinho por 18 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais na cotação atual, mas o Flamengo pretende aí abaixar um pouco o preço do meia, utilizando a cláusula de conflito, que está no contrato com a equipe russa. Anteriormente, o Zenit pediu 20 milhões de euros para negociar o jogador. Um dos pontos abordados pela diretoria do Flamengo e que convenceu o Claudinho a aceitar a proposta foi a vitrine para a seleção brasileira. O meio-campista entende que no futebol russo não tem muita visibilidade em comparação com o esporte praticado no Brasil, principalmente no Flamengo. E com o aumento da tensão no país por conta dos conflitos, ele está muito disposto a voltar para o Brasil e vir jogar no Flamengo. Entretanto, tudo pode mudar conforme reportagem publicada pelo jornal O Globo. Segundo pessoas próximas ao jogador, ouvidas pela reportagem do jornal, não existe a menor possibilidade do Flamengo fechar com o atleta. Olha aí, o que vem sendo indicado por muitos torcedores como uma espécie de cortina de fumaça para esconder um iminente acerto, que gera também o receio do caso não ir para frente. Segundo essa pessoa do staff do Claudinho, em matéria assinada pelo jornalista Diogo Dantas do Globo, o craque não vai sair do Zenit, esquece. Na internet, boa parte da nação prefere acreditar que o Claudinho está próximo do Flamengo. Com as informações apuradas por ambos os jornalistas, o que dá para concluir é que existe sim, de fato, uma negociação forte entre o clube e o jogador. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Aí eu te pergunto, você acredita mesmo que o Claudinho possa vir para o Flamengo? Coloca aí. O volante Wendel tem interesse em vestir a camisa do Flamengo, embora também tenha sido procurado pelo Corinthians. Ele foi liberado pelo Zenit para procurar um novo clube, enquanto não se reapresenta no clube europeu. Com o desejo de retornar ao Brasil para se aproximar da seleção brasileira, o volante tem as condições expostas. Os russos pagaram aproximadamente 130 milhões de reais para tirar o meio-campista de 25 anos do Sporting. Mas há uma condição do Flamengo conseguir o empréstimo dele de graça agora, fazer um acordo com obrigação de compra num futuro. Apesar do desejo do Wendel de permanecer pelo menos até o final da temporada no Brasil, dando preferência ao Flamengo, a diretoria do Mengão não tem sua contratação como prioridade nesse momento. Os dirigentes entendem que é um jogador espetacular, mas a necessidade do clube é outra nesse momento. Portanto, apesar do interesse ter a possibilidade de realizar a operação sem custos nesse momento, Flamengo ficaria preso em uma cláusula de obrigação de compra com as metas sendo estipuladas e cumpridas. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deveria investir no Wendel? Coloca aí.
Manchete, contratação para parar o Brasil, vazou agora. Parça de Casimiro ganha força para assinar com o Flamengo e chegar na Gávea como popstar. Um dos nomes que vem ganhando força nos bastidores do Flamengo é o do lateral esquerdo Alex Telles, do Manchester United da Inglaterra, da seleção brasileira também. Isso porque o Benfica recuou e desistiu da contratação do jogador e, de acordo com informações do portal torcedores.com, o clube português tinha chegado a um acordo com o Alex e o United, onde iria adquirir os direitos econômicos do jogador por 6 milhões de euros, cerca de 31,7 milhões de reais na cotação atual, mas a equipe inglesa recuou nas tratativas. Com o objetivo de alinhar a negociação, o Benfica e o United participaram de uma reunião através de uma videoconferência na última quarta-feira. Mas o Benfica foi informado pelo empresário Giuliano Bertolucci e o United que o Alex Telles recuou da sua decisão. O cancelamento irritou demais o presidente do Benfica, Rui Costa, que deixou o caminho livre para o Flamengo. Diante disso, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, tem como objetivo retomar as negociações com o Manchester United. O técnico Jorge Sampaoli pediu a contratação de um lateral esquerdo experiente para disputar posição com Ayrton Lucas, já que o Felipe Luiz deve mesmo se aposentar no final dessa temporada. Aí eu te pergunto, você acha que o Alex Telles é um bom nome para o Flamengo? Coloca aí. Bom, por hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like maneiro, de compartilhar esse programa com seus parentes e amigos flamenguistas. Isso aí vai me ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!